Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática do sexto ano. Eu sou o professor Márcio Jean e desde já quero aqui agradecer a todos vocês pela audiência nesse momento. Você que está assistindo ou pela TV, ou então pelo YouTube, ou então pelo vídeo do móvel, estejam todos à vontade para aprender a respeito do conteúdo dessa semana, tá certo? Para vocês do sexto ano, a gente vai aqui divulgar o resultado desse desafio. A gente pediu que vocês colocassem os números do 1 ao 8 dentro desses quadrados aqui, de forma que um número sucessivo não ficasse próximo um do outro. E o que a gente descobriu é que só vai dar certo se colocar o número 1 e o 8 no centro, para que assim, olha só, eu coloco o 1 aqui, o 2 lá do outro lado, o 7 eu coloco desse, o 3 eu coloco em cima, o 4 eu coloco embaixo, o 5 eu coloco em cima e também o 6 eu coloco embaixo. Então essa é a forma correta. Tem gente que troca, né? Pega o 4 e o 6 e coloca em cima, e o 3 e 5 embaixo, o 7 de um lado, às vezes do outro lado, mas o importante é que o 1 e o 8 devem ficar no centro, para que assim a gente consiga fazer com que a regra venha a ser obedecida, tá certo? E para todos os alunos que participaram da nossa atividade, desse desafio, quero aqui mandar um abraço a todos vocês e já divulgar quem foram os 17 alunos que acertaram o desafio. Está aqui a lista dos 17 alunos que acertaram ao nosso desafio, tá certo? O Antônio Nicolas, o Arthur Gonçalves, a Bianca Martins, a Clara Beatriz, a Francisca Giovana, a Francisca Maria, o Francisco Isaac, a Gisele Carvalho, a Heloísa Ribeiro, o João Ricardo, Carlos Emanuel, Kessia Suiane, Layara Vitória, Luiz Guilherme, Maria Clara, Pedro Henrique, Raíssa Gabriela e, por fim, o Samuel Messi, lá da minha escola, meu aluno da escola João Paulo I. Então, essa foi a lista dos alunos que acertaram esse desafio. Hoje nós vamos estar trabalhando a respeito com os números racionais em suas diversas representações, seja em forma de fração, número decimal ou porcentagens. Vou passar um vídeo para vocês, acompanhe por favor. Segue o vídeo. O conjunto dos números racionais, tá certo? Na qual ele se apresenta nas formas fracionária, decimal e percentual. A gente já viu esse conteúdo, vamos estar aqui revendo mais uma vez e queremos aqui, então, no caso, relembrar para vocês as maneiras como os números racionais se apresentam. Relembrando que vem a ser o número racional. São números que podem ser escritos em forma de fração. Qualquer número que venha a ser escrito na forma de fração pode ser considerado como um número classificado como um número racional. Vamos ver aqui a primeira maneira como ele se manifesta. Ele pode se apresentar através de uma fração, né? Já que todo número em forma de fração é classificado como número racional, logo as frações são representantes dos números racionais. O que vem a ser uma fração? São números que representam partes do todo. Exemplo, 2/8 da pizza, quer dizer, está lá a pizza grande, 8 fatias, 4 amigos, geralmente cada amigo come quantas fatias? 2, então pode dizer que cada pessoa consome 2/8 daquela pizza. Outro exemplo, 1/4 do dinheiro, por exemplo, seu pai ou sua mãe recebe o salário e diz que 1/4 daquele dinheiro é gasto com alimentação ou com aluguel, enfim. Outra maneira que podemos representar as frações é, digamos, quando a gente fala metade da turma. Então essa metade pode ser escrita assim, ó, 1/2, tá certo? Então os números racionais podem se apresentar através de frações. Outra forma que vocês também conhecem são os números decimais, tá certo? Que no caso são aqueles que possuem a vírgula. Também são tipos de números racionais. Por exemplo, nota do aluno, ele tirou na disciplina 6,5. Ou seja, se tem vírgula é porque é classificado número decimal. Também é um tipo de número racional. Outro exemplo, o preço do picolé é 75 centavos. Se tem a vírgula é porque é um número decimal. A altura do aluno, 1,20 m, tá certo? Se tem vírgula, é decimal, é racional. Tudo bem? Outra maneira em que os números racionais podem se apresentar, através de porcentagens, que também representam partes do todo, só que em relação ao número 100, Exemplo, 40% dos alunos são mulheres, ou seja, em uma turma ou em uma escola, quando se diz que 40% são mulheres, quer dizer que do grupo de 100, 40 são mulheres, tá certo? Então, representam também partes do todo, só que toda vez coloca-se o 100 no denominador, que é simbolizado por esse aqui, ó, por esse símbolo de porcentagem.
Outro exemplo, gastei 75% do dinheiro. É uma porcentagem, é um tipo de é uma forma de representar os números racionais. Por último, comeram 50% dos bombons. Olha só, 50% aqui dá ideia também de porcentagem, dá ideia de partes do todo, não é verdade? Olha só, enquanto que aqui metade da turma é 1/2 em forma de fração, metade dos bombons em forma de porcentagem, ó, também dá ideia de metade, né? De um todo, tá certo? Então, essa é a outra maneira. Enfim, então, racionais. Os números racionais podem se apresentar em forma de fração, decimal ou porcentagem. Vamos agora então explicar mais detalhadamente cada um deles, começando aqui pelas frações. Bora lá. O que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração do cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1, e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Olha só, 1/3, 1/6, 1/20, que hoje a gente já sabe a maneira correta de falar esses números, né? 1/3, 1/6, 1/20. A ideia de fração como parte de um todo. Exemplo, veja a figura abaixo que foi dividida em 16 partes iguais. 4 partes estão na cor laranja e 12 partes estão nas cores amarela. A forma correta de representar cada uma das partes é através de uma fração. A parte laranja do total de 16, quantos estão pintados de laranja? 4. Então, essa é a forma correta de representar as partes laranjas do todo. 4 de um total de 16. Então, a fração fica montada assim. 4/16, ou 4/16. Já a parte amarela, que são 12 partes, você pega e coloca o 12 aqui em cima, e embaixo você coloca o 16. Em cima é a parte que você quer representar, que no caso são as partes amarelas, e na parte de baixo fica sempre o todo, que no caso são 16. Então aqui são 12/16, em que a forma correta de falar é 12/16. Em toda fração, o termo superior, ou seja, o que fica em cima, é chamado de numerador, e o termo inferior, que é o que está aqui na parte de baixo, é chamado de denominador, tá certo? É chamado de denominador. Então, essa é a ideia de fração que o aluno tem que ter, na qual, além dele aprender a representar corretamente, saber escrever ou falar corretamente, tem que aprender também, tem que saber também fazer as operações, adição de fração, subtração de fração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, ou seja, as operações incluem os números naturais, mas obviamente inclui também os outros tipos de números. Então, já que o aluno conhece os números naturais e sabe como fazer as operações, quando ele tiver a base dos números racionais, no caso aqui as frações, ele também no futuro tem que saber como fazer operações desses números também, ok? Os números naturais, a gente pode entender ele como números decimais também, onde eu só tenho a parte inteira. No caso, a parte decimal é igual a 0, tá? Então, os números naturais são números decimais sem a parte decimal. Assim, a vírgula, no caso de números naturais, ele vai ficar depois da ordem das unidades, ou seja, daquele algarismo mais à direita. Ali vai ficar situado a vírgula. E a gente pode usar a propriedade que nós vimos sobre os números decimais, que na última aula a gente falou da propriedade, daquela propriedade que o número decimal ele não altera o valor se eu colocar zeros à direita na parte decimal. Por exemplo, o número 6. Vamos ver aqui como é que eu posso escrever o número 6 em forma de número decimal. Então a gente viu que a vírgula vai estar aqui, ó, bem aqui onde eu estou mostrando aqui com a seta. Então, ali é como se tivesse a vírgula. Então, eu posso colocar um 0 à direita. Lembrando que ali vai ter uma vírgula.
Então 6, eu posso escrever o 6 como 6,0, certo? Da mesma forma, eu posso continuar acrescentando os zeros à direita. Por exemplo, 6,00, né? E posso também continuar ainda. 6,000 e assim por diante. Então, o valor deste número decimal que está aqui é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, certo? Então, o número 6, eu posso escrever ele como número decimal, e da mesma forma, lá nas respostas, se eu tiver um número 6,000, por exemplo, eu posso tirar os zeros da parte decimal, os zeros da direita, e no caso aqui, por exemplo, se eu tirar todo, e vamos ficar apenas com o número 6. Por quê? Porque o 6,00 é a mesma coisa que o número 6, ok? Então, de novo aqui, o número natural, a vírgula está localizada depois das ordens das unidades, então é 6, vírgula. E aí eu posso colocar zeros ou retirar zeros na parte decimal à direita, tá? Vamos ver aqui a adição, então, e a subtração de números decimais. Para armar a conta, nós vamos colocar a vírgula debaixo da vírgula e vamos organizar os algarismos de cada número e assim efetuar as operações como se fossem números naturais. O que isso quer dizer, organizar os algarismos de cada número? Quer dizer que aquele número que está antes da vírgula, na parte inteira, o primeiro algarismo é a unidade, né? Então, é a unidade embaixo da unidade, como a gente faz os números naturais. Dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, e assim também para os algarismos que ficam à direita, depois da vírgula, né? O primeiro algarismo à direita vai estar debaixo do primeiro algarismo à direita. E assim por diante, ok? E aí a gente vai fazer a operação como se fosse números naturais. Se o número de casas decimais forem diferentes, a gente vai utilizar a propriedade dos números decimais vista na última aula, que é a mesma que eu mostrei agora com o número 6. De colocar zeros, completar as casas decimais, pode colocar ou não. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, mas se quiser para deixar toda organizada, coloca o zero, tá certo? Eu particularmente não utilizo, mas tem muita gente que utiliza, que dá o mesmo resultado. E aí eu vou poder fazer a operação. A vírgula na resposta fica debaixo das vírgulas, não muda de posição não, fica exatamente no mesmo lugar. Vamos agora aqui então para o primeiro exemplo. Eu quero somar o número 1 inteiro e 6 décimos com 57 inteiros e 75 centésimos, aliás. Então como é que a gente vai armar aqui a conta? A gente vai colocar a vírgula embaixo da vírgula. Então primeiro a gente vai colocar aqui a primeira parcela, né, 1,6. E como é que eu vou armar o 57,75? A vírgula debaixo da vírgula. O algarismo que está antes da vírgula vai ficar abaixo do algarismo que está antes da vírgula aqui, certo? E assim eu vou colocando os outros. À direita da vírgula, né, depois da vírgula, também. O 7, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, vai estar abaixo do 6, que é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui. Então nós vamos armar a conta assim, ó, vírgula debaixo de vírgula e organizando os números aqui, de modo que fique um abaixo do outro. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos um número com a casa decimal e aqui nós temos com 2. Aqui você escolhe se coloca um zero ou não para completar, tá certo? Lembrando que colocando zero à direita de um número decimal, não vai alterar o valor, tá? Não vai alterar. É a propriedade que a gente acabou de relembrar aqui. Então ficamos aqui, ó, com os dois números, as duas parcelas,
com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu vou fazer a operação como se fosse números naturais. Como se fosse o número 160 com o número 5.775. Então, 0 mais 5 vai dar 5. Já vou colocar o resultado, né? Mas você vai poder observar, 0 mais 5 dá 5. 6 com 7 dá 13 e sobe 1. Aí, quando eu somar 1 mais 1 com 7, dá 1 mais 7, 8. 8 com 1, 9. E o nada com 5, o próprio 5 que fica, que sobrou, repete. A vírgula, ó, debaixo da vírgula, sempre na mesma posição. Então, se nós armamos a conta de maneira correta, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta desta adição é 59 inteiros e 35 centésimos. Mais um exemplo aqui, ok? Aqui nós temos uma soma de 3 parcelas. Então, vamos armar a conta. Então, o 0,716 aqui, 716 milésimos, né? Aqui nós temos o 7, que é um número natural. Então, a gente já viu que depois dele vai ter a vírgula, né? Então, ele vai estar abaixo do zero, ok? Olha só. E a vírgula depois dele. Aí, se você quiser completar com zeros ou não, sem problema nenhum. E o outro, ó, 8,7 também, ó, olha só a regra, vírgula debaixo de vírgula. E o 8, que é o algarismo que está antes da vírgula, aqui vai ser colocado abaixo do 7 e do 0, que são os algarismos que estão antes da vírgula, certo? Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos completar, né? Se quiser, que nós temos 3 casas decimais aqui em cima, aqui nenhuma e aqui uma. Então vamos aqui completar com 0 para facilitar o entendimento. Então o 7 fica 7,000 e o 8,7 fica 8,700. Tudo bem? Aqui só para deixar a conta mais esteticamente organizada. Então vamos aqui fazer a soma como se fossem números naturais. 6 com 0 dá 6. 1 com 0 vai dar 1. O 7 com 0 com 7 vai dar 14. Aí fica 4 aqui e sobe o 1, né? Aí se eu somar 7 com 8 já dá 15, com 1 que foi para cima, 16. Então ficou a 16 aqui, e não precisa colocar 1 aqui, né? Porque não tem outros, o número 1 então já repete o total, 16. 16. E na resposta, a vírgula vai ficar onde? Abaixo da vírgula, como sempre. Na adição e na subtração, a vírgula fica sempre embaixo da vírgula. Então, a resposta dessa conta será 16,416 milésimos. Antes de começarmos a analisar os números, é importante entender exatamente o que é uma porcentagem. Matematicamente falando, é uma maneira de expressar um número como parte de um todo. Vamos dizer, por exemplo, você comprou 7 bananas e comeu uma imediatamente. Qual o percentual de bananas que você comeu? Essa tarefa pode parecer assustadora no início, mas é muito mais fácil de resolver do que parece. Você tinha 7 bananas, isto é 100%. O seu inventário total, certo? E comeu uma banana dessas 7. Tudo o que você precisa fazer é descobrir o percentual que essa banana representa. Para fazer isso, basta dividir o número de bananas que comeu uma pelo total de bananas, né, que representa 100%, 7. Mas como estamos falando de percentual, você precisa multiplicar o resultado por 100% também. Então, a nossa pequena tarefa é dividir 1 por 7 e em seguida multiplicar por 100. No final, você verá que será 14%. E aí está, você consumiu 14% de suas bananas ao comer uma das 7. Muito fácil, né? Agora vamos ver como você lida com uma tarefa semelhante por conta própria. Tarefa número 1. Seu cachorro acabou de dar à luz a 6 dos filhotes mais fofos que o mundo já viu. Infelizmente, você pode ficar com apenas 2.
Então, que porcentagem você vai manter e que porcentagem você dará? Vamos te dar aqui no caso 15 segundos para descobrir. Sinta-se à vontade para calcular. Ok, agora vamos corrigir isso juntos. Começaremos com os filhotes que vão ficar com você. Divida 2 por 6 e multiplica por 100, né? Isso nos dá 33%. Agora, a parte triste. Os filhotes que precisam ser doados. Temos 4 divididos por 6, vezes 100, que representa 67%. Se obteve esses números, então parabéns, você aprende muito rápido. Porém, não há tempo para relaxar, já que temos vários outros métodos para discutir sobre porcentagem. Vamos aqui para o segundo, trabalhando com uma porcentagem dada. Digamos que você saiba a porcentagem de algo, mas não sabe o valor numérico. Parece complicado, né? Imagine que pediu $100 emprestado a um amigo e ele vai cobrar uma taxa de juros de 3% ao dia. Que amigo, hein? Parece um agiota. Só porque você pediu dólar? Então, exatamente quantos dólares são esses 3%? Para resolver essa tarefa, você precisa fazer duas multiplicações simples. Primeiramente, tem que multiplicar 3 por 0,01, o que dá 0,03. Isso é 3% em sua forma decimal. Então, você multiplica os $100 que pegou emprestado, ou 100% nesse caso, por 0,03. No final, você pagará $3 por dia em juros. Agora vamos colocar todo esse novo conhecimento em prática. Segunda tarefa. Existem 850 livros na biblioteca local, só que ela está fechando e decidiu dar 40% de seus livros para uma escola próxima. Quantos livros a escola receberá? Mais uma vez, 15 segundos para você calcular. Terminado? Bem, de acordo com a nossa fórmula, primeiro precisamos multiplicar 40 por 0,01, o que dá 0,4. Então, pegamos 0,4 e multiplicamos pelo número de livros, que representa os 100%, ou seja, 850. Então, sua resposta final deveria ser 340. Viu só? Isso tudo parece mais um passeio no parque, né? Vamos continuar aqui nos divertindo. Método número 3. Calculando descontos. Compras com descontos são ótimas. Então, e se algo que normalmente custa R$200 chamar sua atenção e estiver à venda com 30% de desconto? Quanto você pagaria? Vamos ver. O primeiro passo é descobrir o oposto do percentual descontado. Portanto, vamos pegar 100% menos 30% para obter 70%. Aqui é onde entra a segunda fórmula que acabamos de discutir. Multiplique 70 por 0,01, que é 0,7. Multiplique esse resultado pelo preço inicial de R$200. E isso significa que o novo preço será R$140. Portanto, um bom negócio. Agora vamos ver se você consegue aplicar esse método. Tá certo? Bora lá. Tarefa 3. O vinil do seu álbum favorito de todos os tempos custa R$80. Mas você está com sorte. A loja está fazendo uma liquidação enorme e agora você pode comprar esse disco por 70% de desconto. Quanto custa o álbum então, a partir desse valor? O tempo está passando para você. R$70% de desconto em algo que custa R$80. Graças à liquidação, você só terá que pagar 30%. Então, obviamente, né? Os cálculos restantes são moleza. Multiplicamos 30 por 0,01 para obter 0,3. E depois multiplicamos por R$80. No final, você pode comprar esse vinil por apenas R$24. Ah, se fosse sempre assim, né? Seria bom demais. Método número 4.
um truque para tarefas de 25%, preste atenção. Agora que terminamos com todos os métodos mais comuns para calcular a porcentagem, é hora de aprender alguns atalhos incríveis. Esse próximo truque é extremamente útil para tarefas que envolvam 25% de um total. 25% é um quarto de 100%, certo? Portanto, sempre que você precisar encontrar 25% de algo, basta você dividir ou multiplicar o número inicial por 4. Por exemplo, 25% de 80. Vamos ver como é que faz? Basta dividi-lo por 4 e obtém 20. Ou, se souber que 15 é 25%, simplesmente multiplique o 15 por 4 para obter a resposta correta, de 60. Tarefa número 4. Há 300 joias na casa da senhora Fernandes. Ela pagou por 25% dela. Vamos supor que o resto são presentes e que ela não é um ladrão de joias terrível. Quantas peças da joalheria a senhora Fernandes pagou de seu próprio bolso? 15 segundos. Das 300 joias, ela pagou apenas 25%. Que corresponde a quantas joias, então? 300 dividido por 4 é igual a 75, só isso. Fácil demais. Tarefa número 5. Você está economizando para comprar a bicicleta dos seus sonhos. Até agora conseguiu economizar R$400, mas isso representa apenas 25% do preço total da bicicleta. Então, quanto que ela custa? Vamos ver aqui o seu raciocínio, tempo para você. Basta multiplicar 400 por 4 e você verá que o preço total será de R$1.600. Método número 5. Encontre primeiro a porcentagem mais conveniente. Sempre que precisar calcular algo da sua cabeça, como a gorjeta que deve deixar em um restaurante, você pode calcular a porcentagem mais conveniente primeiro e depois buscar o valor mais exato. Por exemplo, quando você precisa encontrar 5% de algo, encontre 10% e divida o resultado por 2. Esse truque funciona com 15% também. Encontre 10%, reduza pela metade e some com mais 10%. O último truque para 10% é dobrar quando você precisa encontrar 20%. A mesma coisa funciona para 50% também. Se você precisar de 25%, encontre 50% e divida por 2. Se precisar de 60%, encontre 50%, divida por 5 para obter 10% e depois some isso aos 50% iniciais. E finalmente, para 75%, encontre 50%, divida por 2 e some a metade com 50%. Tudo isso se torna muito mais fácil, simples assim. Você não acha? Bem, essa foi a primeira parte que nós explicamos as ideias iniciais a respeito de porcentagem e logo você vai perceber que quanto mais você pratica, mais fácil fica, tá bom? Então combinamos assim, a porcentagem, quanto mais você pratica, melhor fica para você, tudo bem? A partir de agora, nesse momento, a gente já vai passar para conhecer um pouco mais a respeito das histórias sobre como foram criadas as porcentagens. Agora, com mais calma, tá certo? A gente vai começar a aprender a respeito das histórias das porcentagens. Senta que lá vem história, viu? Então, os cálculos percentuais surgiram em Roma por volta do século I a.C., quando o imperador romano decretou um imposto chamado centésima rerum denário, que obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias. Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo de porcentagem. Eram realizadas de forma simples, com a utilização de frações centesimais, tipo as que estão aqui, ó. A intensificação do comércio por volta do século XV obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagem, base 100.
e com isso a criação de um símbolo para representá-lo. Então, aqui nós conseguimos observar a evolução desse símbolo de porcentagem. Aqui no século XV era dessa maneira, no século XVII, no século XVIII e finalmente o do século XIX, que é o que a gente utiliza atualmente. Ok? Muito bem, pessoal, deu para perceber que é muito fácil esse assunto que você já conheceu. Quando for na quarta-feira, porque amanhã não tem aula, é feriado, na quarta-feira a gente vai aprender a transformar esses números racionais de fração para decimal ou de decimal para porcentagem. Tudo bem? Então o nosso próximo encontro é na quarta-feira, tá bom, pessoal?